A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos estudando esses dois temas muito relevantes diante dos pilares da construção do bem dentro da doutrina espírita, que se apresenta na oportunidade do ensejo da comunicabilidade com os espíritos para o trabalho do bem com Jesus. E compreendendo essa grave enfermidade do processo obsessivo, assim também permanecermos na vigilância, na oração, no compromisso do trabalho, no hábito da prece e na oportunidade de aprender sempre diante dos ensejos, desafios que Deus permite que chegue a cada um de nós para o nosso crescimento. Já iniciamos o programa 2, estamos no módulo 1, tema 5, avaliação da reunião mediúnica. No item 1 temos fins e benefícios da avaliação. A avaliação é essa oportunidade pedagógica de reconsiderarmos atitudes, de aprendermos uns com os outros, somarmos as ideias, as experiências, para que através de uma oportunidade homogênea de pensamentos, de ideias, de condições pedagógico-didáticas que cada um vai apresentar dentro da sua experiência, acrescentar uns para com os outros essa grande troca de ensinamentos. A avaliação deve sempre estimular a reflexão crítica de ações desencadeadas no trabalho ou atividade. Os resultados da avaliação permitem a correção dos rumos e a melhoria dos processos, desde que decisões efetivas sejam tomadas. Revela também precioso instrumento de auxílio mútuo numa equipe, se utilizado com responsabilidade. Emmanuel, a propósito, nos esclarece com sabedoria. Mas, meu caro ouvinte, como podemos nos comportar diante dos companheiros com quem convivemos no núcleo religioso? E quais as oportunidades a usufruir? Vamos esclarecer esses conceitos. Esclarecendo conceitos. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus, à frente do povo, a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás, em quase todos os companheiros, oportunidades de aprender ou de auxiliar. Trecho retirado do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então assim se dá o processo avaliativo. Ele se estabelece a partir da avaliação, promovendo uma reflexão, convidando-nos a uma correção e então da correção a oportunidade de uma ação mais qualificada, mais adequada, renovadora. No item 2 nós temos a prática mediúnica, critérios de avaliação. A avaliação da prática mediúnica jamais deve ser dispensada, pois além de acompanhar a produtividade e a seriedade da tarefa, permite analisar com bom senso e lógica o conteúdo das comunicações dos espíritos, percepções e sensações captadas pelos integrantes do grupo. Nesse aspecto, são considerados critérios básicos da avaliação de um grupo mediúnico, tais como
impessoalidade, autocrítica, esforço comum da equipe para funcionar como um todo coletivo e homogêneo, nível de atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, teor das comunicações recebidas pelos médiuns. Item 3. Indicadores da avaliação da prática mediúnica. Indicadores são processos que sinalizam operacionalidade, impacto, desempenho e efetividade de uma atividade. Os itens a seguir relacionados listam os indicadores mais comuns, utilizados como referência na avaliação da prática mediúnica séria. Fundamenta-se na orientação espírita contida nas obras de Allan Kardec e outras de autores fiéis à codificação, assim como nos preceitos morais do Evangelho de Jesus. Há que se considerar a excelência da codificação kardeciana. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, com as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo. Preserva os cuidados de realização privativa da reunião e resguarda a intimidade e o sigilo quanto ao conteúdo das comunicações mediúnicas, relacionadas ou não a pessoas conhecidas. É por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Há esforço conjunto da equipe para funcionar como um todo harmônico, coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe, segundo a diretriz kardeciana. Os participantes demonstram compromisso com a tarefa, são pontuais e assíduos. Não admitas que possa haver construção útil sem estudo e atividade, atenção e suor. Mediunidade na lavoura do espírito é igual à planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente, mas para que a semente produza, não prescinde do esforço de nossas mãos. Entende-se que a medida de bom senso não fazer registro de assuntos ou acontecimentos relacionados a pessoas em fichas ou cadernos, ainda que sob a pretexto de auxiliar o próximo. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Identificam-se dificuldades que possam impedir o bom andamento do trabalho, assim como as respectivas soluções. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Desestimula-se o excesso de entusiasmo pelo fenômeno mediúnico. Descentralizar a atenção das manifestações fenomênicas para deter-se no sentido moral dos fatos e das lições. Na mediunidade, o fenômeno constitui envoltório externo, que reveste o fruto do ensinamento. Então é exatamente assim, meu caro ouvinte. Se nós nos ativermos exclusivamente ao fenômeno, o fenômeno ele enjoa, o fenômeno não dá sustentação, não estabelece conexão. É algo deslumbrante, mas que depois perde o seu brilho. O que realmente nos mantém fortalecido no propósito é tirar o sentido moral dos fatos e das lições. Evitam-se com firmeza as manifestações de vaidade e evidência pessoal entre os membros da equipe. A primeira necessidade do médium, aqui entendido como qualquer trabalhador do grupo mediúnico, é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo
em detrimento de sua missão. Esse trecho foi retirado do livro O Consolador. O autor é o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Analisam-se e organizam-se as mensagens transmitidas pelos espíritos orientadores, divulgando-as apenas com o aval da direção da Casa Espírita. Kardec aconselha submeter todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando suas ideias e expressões, como fazemos quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitação tudo que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que supomos esteja se manifestando. Observam-se atentamente o comportamento e as atitudes dos participantes, sobretudo em relação aos médiuns ostensivos, quanto ao controle das próprias manifestações mediúnicas, tais como sono, bocejos, tom de voz alterado, alto ou baixo demais, gesticulação exagerada, respiração ofegante, uso de palavras rudes ou inconvenientes. A mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir, com bases na educação. Reconhece-se a inconveniência de consultas contínuas aos espíritos benfeitores, ou das seguidas orientações que supostamente tais orientadores transmitiriam aos companheiros encarnados. Admite-se que os benfeitores espirituais, por mais dedicados e evoluídos que sejam, não interferem nos mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Impedem-se práticas e métodos exóticos ou estranhos à prática mediúnica espírita, sobretudo os de atendimento aos desencarnados em sofrimento. Em suma, diante do acesso dos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Vamos continuar estudando a avaliação na reunião mediúnica já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, agora o programa 2. Estamos estudando o módulo 1, tema 5, a avaliação na reunião mediúnica. E o item 4 é como e quando avaliar a prática mediúnica. O processo avaliativo comporta, em essência, a autoavaliação e a avaliação das atividades. Vale ressaltar que não se avalia a pessoa, mas a conduta ou as ações do outro. Esta deve necessariamente primar pelo teor fraterno. As observações fraternas e desapaixonadas nesse sentido alertarão os companheiros da mediunidade quanto a senões que precisem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento pequenas inconveniências de atitude ou palavras nas quais não devam reincidir.
Esse trecho foi retirado da obra Desobsessão pelo espírito André Luiz, também psicografia de Francisco Cândido Xavier. A avaliação da prática mediúnica deve ser realizada em 2 momentos específicos na casa espírita. Logo após a prece final de encerramento da reunião mediúnica, ou em dia e hora específicos definidos em calendário, previamente estabelecido por consenso do grupo. Esclarece André Luiz a respeito da breve avaliação que deve ocorrer logo após o encerramento da atividade mediúnica. É interessante que dirigentes, assessores, médiuns psicofônicos e integrantes da equipe, finda a reunião, analisem, sempre que possível, as comunicações havidas, indicando-se para exame proveitoso os pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão. De semelhante providência, efetuada com o apreço recíproco que necessitamos sustentar uns para com os outros, resultará que todos os componentes da reunião se investirão por si mesmos na responsabilidade que nos cabe manter no estudo constante para a eficiência do grupo. A outra avaliação é planejada com antecedência, sendo realizada uma vez por mês, a cada 2 ou 3 meses, conforme as especificidades do grupo, por um período de tempo não superior a 2 horas. Essa avaliação deve atender os seguintes objetivos: fazer análise reflexiva dos principais conteúdos doutrinários, instruções, conselhos, sugestões, etc., transmitidos pelos orientadores espirituais no período. Atestar se o atendimento prestado aos espíritos sofredores segue os indicadores da prática mediúnica. Identificar dificuldades surgidas antes, durante e depois do intercâmbio mediúnico. Apresentar propostas de melhoria de atividade. Há avaliações específicas que não necessitam a rigor da presença de todos os participantes, ainda que o ideal seja contar sempre com a presença da equipe nas avaliações programadas. André Luiz destaca, nesse sentido, a reunião de médiuns esclarecedores, dialogadores, os quais, reunidos periodicamente, analisam tópicos do trabalho ou apresentam planos entre si com o objetivo de melhoria e aperfeiçoamento do grupo. Semelhantes reuniões são absolutamente necessárias para que se aparem determinadas arestas da máquina de ação e se ajustem providências a benefício das obras em andamento. Esses ajustes, à maneira de sodalícios doutrinários, constituem ainda meios de atuação segura e direta dos mentores espirituais do grupo para assumirem medidas ou plasmarem advertências aconselháveis ao equilíbrio e ao rendimento do conjunto. Então, assim deve proceder uma equipe que deseja aperfeiçoar-se constantemente. Após o término e encerramento da reunião mediúnica de desobsessão, breves comentários, iniciando pela autoavaliação. Como nós participamos, o que realizamos, o que temos por perspectiva de mudança e melhoria, onde estudar, o que estudar, como melhorar-se. E também essas reuniões específicas planejadas fora dos dias das reuniões mediúnicas semanais, dentro da casa espírita, para que dialogador converse com dialogador, psicofônico converse com psicofônico, dirigentes conversem com dirigentes, médiuns, passistas e apoiadores, e depois todos em conjunto estabeleçam diretrizes apresentando relatórios, resumos, experiências, oportunidades de entendimento, valores pedagógicos, porque a mediunidade é assim, meu caro ouvinte, é uma rica oportunidade pedagógica de aprendizagem, porque cada comunicante vai trazer o seu universo completo da complexidade que vive e o quanto necessita de auxílio, onde se encontra,
a lucidez que apresenta ou não, o estado de deformação perispiritual que vem apresentar, todos esses recursos requerem estudo da nossa parte, qualificação, porque esse fez que estabelece essa homogeneidade do conjunto que tem que ser harmonioso e em sintonia com o propósito, se estabelece sempre assim, num clima de fraternidade, de respeito, de discrição, nunca levando os casos para o fora do recinto que realizamos a reunião, mantendo sempre essa discrição como reserva e respeito a todos os casos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 7, Na Senda Renovadora. Não alegues a suposta ingratidão dos outros para desertar da seara do bem. Na engrenagem da vida, cada qual de nós é peça importante com funções específicas. Considera o poder de auxiliar que te foi concedido. Ninguém recebe o conhecimento superior tão só para o proveito próprio. Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade. Recorda que te apoias no concurso de muitos corações que te escoraram um dia no recinto doméstico, sem aguardar o brilho de qualquer premiação. Revisa as sendas trilhadas e redescobrirás, na base da tua riqueza de espírito, um amigo anônimo encanecido entre a dificuldade e a abnegação, ou a assistência de um companheiro que muitas vezes te haverá desculpado as fraquezas e as incompreensões, a fim de que amadurecesses no entendimento da vida. Reflete nisso e concluirás que Deus jamais te falhou no instante preciso. Reconhecerás que essa mesma divina providência que te resguardou pelo devotamento de braços alheios, espera agora sejas a proteção dos nossos irmãos mais fracos. Não sonegarás benevolência onde repontem agravos. Lembrar-te-ás da infinita bondade do Criador, que improvisa o oásis na aridez do deserto, tanto quanto cultiva o jardim na amargura do pântano. E amarás sempre, aprendendo a distribuir os talentos de tuas aquisições espirituais. Ninguém consegue adivinhar os prodígios do amor, que nascerão de um simples gesto de bondade perante um coração que as circunstâncias menos felizes relegaram por muito tempo à secura, tanto quanto ninguém pode prever a alegria dos frutos que virão de uma simples semente nobre, lançada ao solo por muito tempo largado à negligência. Seja qual for o contratempo que se te erige em obstáculo na estrada a percorrer, age para o bem. Ambientando a fé no próprio íntimo, alterou-se-te a paisagem no dia a dia. Faze dela instrumento de trabalho e lâmpada acesa no caminho. Quando assinalaste a verdade que te ilumina o espírito, tiveste o coração automaticamente induzido a integrar a legião dos companheiros do Cristo. E diante do Cristo, nenhum de nós poderá esquecer-lhe a inesquecível convocação. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, auxiliando-nos na compreensão da qualidade da convivência e o quanto podemos estabelecer oportunidades de crescimento perante as adversidades, perante as diferenças,
perante as opiniões diferentes das nossas. Vamos discordar, mas com a alegria e a satisfação do diálogo para encontrarmos um ponto em comum, sempre buscando os parâmetros do amor do Cristo para nos libertar de toda a tendência do mal e vivenciar a convivência de seus mensageiros em nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.